Afinal de contas, como eu devo escrever? Contra-reforma ou contra-reforma? Se você já ficou com dúvida quando chegou uma palavrinha capciosa como essa, então faz o seguinte, acompanhe esse vídeo até o final, que hoje você vai sair daqui aprendendo finalmente a utilizar o hífen. Fala, gente linda, beleza? Japa da redação aqui, sempre trazendo muito conteúdo de qualidade para você. E hoje, olha que bacana, eu trouxe um conteúdo gramatical. Vocês pediram e eu trouxe aqui para vocês as regras de uso do hífen. Só que antes de entrar no mérito desse conteúdo propriamente dito, quero pedir aquela gentileza de sempre para todos vocês no comecinho do vídeo. Curta esse conteúdo, compartilhe esse vídeo para chegar cada vez mais longe e mostrarmos também para o YouTube que nós temos um conteúdo relevante. Gente, dessa forma vocês ajudam a gente de maneira muito prática, assim, a levar o conteúdo de qualidade para mais pessoas. E claro, dar aquela forcinha para o nosso canal crescer também. Além disso, se você não é inscrito, vai lá, se inscreve, ativa o sininho de notificações para receber as informações dos conteúdos mais recentes. E olha só, véspera de Enem, vai ter muito conteúdo para vocês fresquinho. São 2 aulas por semana. Dito isso, a gente pode finalmente ir para as nossas regras de hífen e tirar suas dúvidas. Mas claro que para começo de conversa a gente tem que entender para que serve o hífen. Pô, professor, eu já sei para que serve o hífen, é uma coisa muito simples. De fato, o hífen é bem simplesinho, inclusive de ser utilizado nas mais diversas situações. E basicamente ele vai servir para separar de repente uma palavra num processo de translineação, né? Que é aquela situação em que a palavra não cabe na linha inteira, até o final da linha, e você separa, faz lá a separação silábica, coloca um hífenzinho, beleza? Quando você quer indicar uma colocação pronominal também, né? Você vai colocar um vender-se, por exemplo, tem o hífenzinho separando o verbo vender da partícula ser, beleza? Mas no caso que eu trago aqui especificamente, é no uso de hífen na formação de palavras, ok? Formação de palavras significa união de 2 expressões para formar uma nova palavra. E a primeira situação aqui que eu trago para vocês é uma regra geral que diz respeito ao momento em que você funde um prefixo a um radical. Lembrando que prefixo, olha o termo, prefixo, é aquela expressãozinha, partículazinha, estruturazinha de origem grega, latina, que se junta a um radical, que é uma palavra que tem um sentido um pouco mais complexo semanticamente falando. E aí, dessa forma, eu fundo um prefixo a um radical, formando uma nova palavra. E essa fusão que eu estou mencionando pode acontecer a partir do uso do hífen ou não, quando a gente simplesmente junta as 2 palavras. E é sobre essa situação que eu quero falar com vocês neste momento, sobre essas regrinhas, sobre essas minúcias. Então, regra geral, quando que eu vou usar o hífen? Quando eu tiver um prefixo e um radical em que as letras ou vogais vão coincidir. Dessa forma, eu tenho que separar justamente esses 2 elementos por meio do hífen. E também eu vou usar hífen em uma situação em que o segundo elemento, que é o radical, vem iniciado por H. Por exemplo, anti-herói, super-homem, pré-história. Veja então que é simplesinho, né? Mas calma que a gente vai complicar um pouco mais, beleza? Agora, quando que eu vou juntar essas palavras? Eu vou juntar basicamente quando o prefixo e o radical não tiverem letras que coincidem. Por exemplo, aeroespacial. Veja que o aero é terminado em O e espacial começa com E. São 2 vogais diferentes, eu junto. Contraindicação. Autoescola, seminário, semiaberto, contra-reforma, ó, e mini saia. Veja que nesses 2 últimos casos, a contra-reforma e a mini saia, além de a gente escrever junto, o que aconteceu? Aconteceu um fenômeno de duplo R e duplo S. Isso a gente faz para fazer a manutenção do som. Contra-reforma, senão ficaria contra-reforma, não é? Veja que nesse momento eu já tirei a sua dúvida lá do começo da aula. Mas se fosse só isso, tava muito bom, muito fácil. Só que a língua portuguesa, você sabe, tem aquelas situações
de exceção, regras específicas que dificultam um pouquinho mais a nossa vida e a sua como estudante preparando-se para os exames vestibulares. Seria ótimo se fosse somente essa regra, só que a nossa gramática da língua portuguesa tem certas situações diferenciadas e exceções que cabe a gente conferir porque pode sim cair de repente na sua prova vestibular ou concursos públicos. Olha só essa situação, toda vez que eu tiver os prefixos pré, pró e pós, veja que todos são acentuados porque são monossílabos tônicos, eles devem vir grafados obrigatoriamente por meio da inserção de um hífen nesse caso. E não importa se é semelhante, se é diferente, se coincidem as vogais ou se não coincidem, vão sempre ter hífens. Por exemplo, pré-vestibular, pós-graduação, pró-vida, todos com hífen. No entanto, se eu tiver o termo co, pro, pré e re, e eles forem átonos fracos, então eles vão poder fundir-se com as palavras com os radicais sem a utilização de hífen. Por exemplo, coordenar. Pode perceber, inclusive, que coordenar tem duas expressõezinhas, o de co e ordenar, que são as mesmas vogais. E mesmo assim, a gente junta, porque é uma exceção. Predeterminado, reescrever. Todas essas expressões escritas juntas. Perguntinha para você antes da gente continuar. Essas duas palavras que vocês estão vendo neste momento, recém-nascido e recém-nascido, afinal de contas, tem hífen ou não tem? 3 segundinhos para você responder. Já deu, né? O que vocês acham? Se por acaso vocês responderam que tem hífen, acertou. Toda vez que eu utilizar o prefixo recém, o elemento que vem acompanhado desse termo para formar essa palavra nova vai ser acompanhado por hífen, recém-nascido, recém-casado. E isso também vale para os prefixos ex e vice. Portanto, quando você se referir àquele ex-amante, sempre com hífen. Quando você se referir ao ex-namorado, sempre com hífen. Quando você se referir ao ex-presidente, com hífen, vice-presidente, ou mesmo ao ex-vice-presidente. Agora, tome muito cuidado com essa situação que eu quero passar para vocês. Toda vez que eu tiver palavras compostas e intercaladas por meio de uma preposição, a gente não deve usar o bendito do hífen. Por exemplo, pão de ló, mão de obra, dia a dia, pé de moleque. São todas as expressões que estão intercaladas a partir do recrutamento de uma preposição e não levam hífen como muita gente acaba colocando. Eu sei que é tentador, sabe por quê? Porque antigamente, de fato, essas palavras eram escritas com hífen e alguns materiais e livros mais antigos ainda trazem esta grafia. Só que se você consultar na internet, você vai perceber tranquilamente em alguns sites que disponibilizam conteúdo de gramática que essas palavras não são mais acompanhadas por hífen. E aí vem o espertinho e me pergunta, mas professor, eu vi cana-de-açúcar grafada com hífen? Pois bem, meu caro aluno, quando nós tivermos expressões, independentemente de haver preposição no meio ou não, que remetem à nossa flora e à nossa fauna, eles são grafados ainda com hífen para complicar a sua vida. Por isso que cana-de-açúcar tem hífen sim. Assim como aquela avezinha que faz uma casinha feita de barro, o João de Barro, também tem hífen. Isso serve, como eu disse, para indicar expressões da nossa fauna, da nossa flora, independentemente de ter preposição no meio ou não. Por exemplo, a expressão couve-flor, bem-te-vi, são todos grafados com hífen. Gente linda, meu coração, estamos chegando ao final do nosso conteúdo e eu quero saber se você está curtindo o nosso conteúdo. Se você está gostando, faz favor, não deu o like lá no comecinho do vídeo? Dá agora, gente. E se por acaso você quer ver um conteúdo aqui no nosso canal que você não encontrou e você está disposto a sacrificar sua existência por ele, faz o seguinte, deixa nos comentários aqui que a gente prepara um conteúdo bem bacana pensando em você também, beleza? Continuando, nós temos situações na língua portuguesa também de construções que a gente usa bastante na redação, que são os chamados adjetivos pátrios. Já ouviu falar desses adjetivos pátrios? Basicamente se referem àqueles adjetivos que se referem à origem do indivíduo. Brasileiro é um adjetivo pátrio. Só que em algumas situações, gente, nós temos adjetivos pátrios que são formados
formados por mais de uma expressão. Toda vez que eu tiver esses adjetivos pátrios formados por mais de um adjetivo pátrio, dois então, eu tenho situações em que eu uso obrigatoriamente o hífen. Poxa, professor, não entendi ainda. Calma que com o exemplo fica mais fácil. Olha só, afro-brasileiro. Veja que afro é um adjetivo pátrio, assim como brasileiro. E nesse caso, eu escrevo essa expressão por meio do hífen. Assim como luso-americano, indo-europeu, anglo-saxão. Todas as expressões acompanhadas obrigatoriamente por hífen, porque são adjetivos pátrios formados por dois adjetivos pátrios. E veja que isso realmente só acontece com esses adjetivos pátrios, porque se não for dessa forma, nós temos uma expressão que junta esses dois radicais, essas duas expressões. Exemplo, afrodescendentes. Veja que o afro se juntou a descendentes. E por último aqui, chegando no final da nossa aula, e não menos importante, situações que a gente usa bastante também na redação, quando a gente vai designar, de repente, um autor, um agente responsável por resolver um problema. Quando a gente faz uso de designações de cargos, de funções do cenário político, do cenário militar, do cenário jurídico, enfim. Veja que quando eu faço utilização dessas expressões, que são compostas por mais de uma palavra, elas vão ser sempre separadas por meio do hífen. Por exemplo, diretor-geral, tenente-coronel, primeiro-ministro, editor-chefe, procurador-geral. Essas expressões todas, então, sempre acompanhadas por hífen. Gente linda do meu coração, chegamos ao final do nosso conteúdo da aula de hoje e o objetivo foi trazer algumas regras mais gerais para que você possa utilizar o hífen com certa segurança durante o decorrer da confecção de uma prova. Então, na hora de você escrever uma redação, ao se deparar com situações semelhantes ao que a gente colocou aqui, você vai ter que fazer uso destas regras. Espero que tenha sido esclarecedor para todos vocês e que agora finalmente vocês tenham afastado um pouquinho desse fantasma que assombra a sua vida desde o ensino fundamental. Caso você não tenha visto uma regra, não tenha visto uma palavra e tenha curiosidade em como ela de fato escreve, deixa nos comentários, dessa forma eu consigo responder e atender também a sua demanda. Gente linda do meu coração, vou ficando por aqui então, quero agradecer demais a sua participação e por você ter chegado até o final desse vídeo. Bons estudos e até a próxima aula!